Ou seja, segundo essa informação, o Vasco só tem 25 milhões para contratar jogador até o final do ano. Isso é verdade? A gente vai falar sobre isso. Será que o Série C pode falar da janela do Vasco? Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário. Chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vamos falar sobre Léo Jardim, Matheus Carvalho, Adson. Ô, Adson do céu, o que é isso? Vamos destacar aqui também algumas respostas, né? Do Pedrinho em relação à SAF, situação financeira, reforços, Maurício Lemos, Carille, Copa do Brasil, Sul-Americana, bem interessante pra gente resenhar. E como eu disse, né, no início, a gente vai debater aqui Série C falando da janela do Vasco. Eu quero até colocar também outros clubes, tá? Porque a gente tá falando bastante, pô, tem que contratar isso, Vasco, mercado fraco. Mas se você dá uma olhada por aí, não é todo mundo que tá reforçando bem o seu elenco não, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. E eu quero começar falando aqui sobre o melhor goleiro do Brasil. Tá na tela, informação do canal. Atenção, vascaínos. Léo Jardim está perto de renovar com o Vasco por mais 4 anos. Vasco e Léo Jardim estão em tratativas finais para a renovação de contrato por 4 anos. O Bahia havia realizado uma sondagem pelo goleiro, que é bem visto por Rogério Ceni. Sai pra lá. Família, ainda bem, né, que tá caminhando bem aí essa renovação. Léo Jardim ficar no Vasco por mais 4 anos. Né? Já falei aqui sobre a trajetória dele, começou ali, né, mal. Galera, na época pediu o Ivan, inclusive eu, mas Barbieri confiou, Ramon Dias, né, deu sequência. Ano passado a gente nem precisa falar, porque na minha visão foi o melhor jogador do Vasco na temporada 2024. Então eu fico muito satisfeito aqui com essa renovação, porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? O Vasco tem que tentar segurar seus melhores jogadores. E o Léo Jardim, na minha visão, é um pilar do Vasco. Então fico feliz aqui com essa renovação do melhor goleiro do Brasil. A gente segue aqui para falar também sobre Matheus Carvalho, tá aí. Vasco busca renovação com Matheus Carvalho. Vasco e Matheus Carvalho devem começar. Aqui eles colocam Cocão. A galera fica puta quando eu vou Cocão, mas é Matheus Carvalho. Pô. Vasco e Matheus Carvalho devem começar a discutir uma renovação de contrato a partir de fevereiro. O Vasco acredita muito no jogador e busca uma renovação, a fim de blindar o clube em possível negociação. O futebol americano tem interesse. Poxa, show de bola também, sou muito a favor da renovação do Matheus Carvalho. Hoje, né, quando a gente debate, o Matheus Carvalho caiu um pouquinho, né? Dá pra dizer que na temporada passada foi um titular do Vasco, titular absoluto, né? Sempre estava atuando, mas com a volta do Jair, do Paulinho, a chegada do Tietê, né, a gente fala que o Matheus Carvalho tá um passo atrás nesse momento. Nesse momento, numa avaliação, né, sem, claro, ver as atuações, mas de repente, a gente nunca se sabe, pode ganhar a titularidade do Vasco aí na sequência do ano. Sou muito a favor, tá? Dessa renovação, também uma trajetória bem interessante aí com a camisa do Vasco, quando chegou, né, muita crítica, não em relação, eu acho que ao jogador em si, mas pelo momento do clube, pelas opções, né, o Vasco não estava precisando de aposta naquele momento, estava precisando de certezas, e aí vem o Paulo Brax com Matheus Cocão, agora Matheus Carvalho. Mas eu entendo que esse tipo de aposta é muito interessante, no caso do Matheus Carvalho, funcionou. Deu certo. É um jogador que hoje a gente confia bastante, né? É um ativo do Vasco aí, é interessante, tanto, né, para uma futura venda, também para ajudar dentro de campo. A gente segue aqui com uma notícia bem ruim, inclusive eu falei isso com vocês, né? Eu espero que essa informação possa acontecer, dele voltar ali em meados de fevereiro, mas a informação aqui do Tébaro Schmidt do GE já preocupa um pouco mais, ó.
Adson só deve voltar a ficar à disposição entre o fim de fevereiro e início de março. O atacante está sentindo a placa de fixação usada para corrigir a fratura na tíbia, à medida que realiza determinados movimentos. O DM vascaíno avalia que será necessário realizar um novo procedimento para a retirada da placa e aguardar apenas a conclusão da adaptação tecidual para tomar uma decisão. Triste, né? Triste. O Vasco que no ano passado perdeu vários jogadores importantes, né? Tecnicamente falando, por lesão. Adson, David, Paulinho, Jair, e inicia essa temporada, né, com essa dificuldade aqui em relação ao Adson, até pelas opções, né, que o Vasco tem no comando de ataque. Se o Carille definir jogar com 3 atacantes, com certeza o Adson seria titular absoluto nesse momento pelo lado direito. E até acho que se ele definir jogar com 2 atacantes na frente, a dupla seria Adson e Verratti, né? Mas infelizmente acontece aqui essa situação, passar, né, por um novo procedimento aí cirúrgico, e a gente sabe que, né, tudo pode acontecer, pode levar mais tempo do que a matéria está pontuando aqui, mas é torcer, né? É torcer para que o Adson possa se recuperar o mais rápido possível. Quando estava engatando, né, indo, sendo um jogador importante, aconteceu essa lesão em agosto, né? Infelizmente vai levar mais um tempo aí para se recuperar. Vamos torcer por Adson voltar. Família, vamos começar a destacar aqui algumas respostas do presidente Pedrinho. Vou começar com ele falando do Carille. Tá na tela. Mais uma vez, temos que identificar sobre a contratação do Carille. Os comentários que são pela avaliação do trabalho e a outra coisa são as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco. A gente tem que separar bem isso. Carille é um cara muito vitorioso na carreira. As pessoas merecem muito isso. A leitura do Carille das posições carentes bateram com o que a gente já tinha identificado. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietchan. Outros demoram um pouquinho mais. E aí ele está pontuando aqui as saídas do Léo e do Maicon, né, e as chegadas do Lucas Freitas e também do Lucas Oliveira. Agora é a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados e em negociação. Finalizou Pedrinho. Tá aí, família. Assim, só para pontuar uma questão aqui em relação a isso, né, ao Fábio Carille, porque assim, pô, eu torço muito pelo sucesso do Pedrinho, é claro, confio muito no trabalho da gestão, né, sempre comento aqui com vocês que o Pedrinho não ia sair da zona de conforto dele, melhor comentarista do Brasil, ganhando bem na Globo, para fazer merda no Vasco, né, então eu confio bastante no Pedrinho, tenho meu pé atrás com a gestão, por tudo que fez, né, no passado aí recente, porque ajudou a vender o Vasco a mais Vasco, da gestão Salgado aí, né, fez essa merda toda. Mas eu confio no Pedrinho. Agora, falar a galera que está criticando a chegada do Carille, que nem é o meu caso, né? Eu sempre falo aqui com vocês, não é o nome dos sonhos, mas eu acho que, né, pelas condições, por uma questão defensiva, que o Vasco sempre tem muita dificuldade, é um nome que eu achei interessante. Mas a galera que critica, não é porque quer ver o caos no Vasco, que vive do caos, não é. O Carille aí, né, recentemente, não tem grandes trabalhos, porque o trabalho no Santos é muito da questão do resultado. Ele conseguiu o resultado, mas a performance que o Pedrinho falava tanto à época que era comentarista não foi interessante, porque, né, o Santos tinha maior investimento da Série B e me parece que, né, na performance não conseguia demonstrar isso dentro de campo. Então eu acho que as críticas ao Fábio Carille não são absurdas, sabe? Mas eu acho que comento aqui com vocês também, que acho que é um cenário, uma realidade diferente do que ele comentou aí na coletiva até de apresentação Carille. Lá no Aula de Rádio eu jogava assim, né? Com 3 atacantes, 2 meios, só um volante. No Santos eu também joguei dessa forma. Não é essa a realidade no Vasco. Eu acho que no Vasco ele vai encontrar um cenário que ele está mais adaptado, que ele lida melhor com isso, um time, né, forte defensivamente, buscando uma transição rápida, um time mais organizado, até porque o Vasco vai encarar, claro, adversários com um investimento maior. Tem times também que você, dentro de casa, vai ter que, né, ser mais ofensivo, isso é normal, mas eu tô acreditando no trabalho do Carille. Aí cabe também a expectativa de cada um. Eu não estou esperando o Vasco dar show, dar aula, dominar o adversário. Eu espero o Vasco um time organizado e quando a gente for ver saldo de gols, saldo positivo e o Vasco entre as melhores defesas da competição. É isso.
Seguindo aqui, pra gente destacar mais uma resposta do presidente Pedrinho, é ele falando sobre as Copas. Se liga só. Se você perguntar se para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então, assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque futebol é assim. Então, assim, a perspectiva, obviamente, é de, nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né, aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né, quem não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade, um pouco mais de chance. Então, as Copas são importantes para a gente. É isso, concordo plenamente. A chance que o Vasco tem de conquistar um título esse ano é na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Pontos corridos, cara, é muito difícil de acontecer. Peço até a sua ajuda. Eu lembro aqui do Corinthians, né, em 2017, do Fábio Carille, porque não era um time que a galera colocava ali como um candidato a conquistar aquela competição. Saindo aqui do Brasil, eu acho que um feito até maior que o do Corinthians, porque o Corinthians é um clube grande aqui no Brasil, né? Do Leicester, né, lá na Premier League, então é muito difícil acontecer, né? Você tem que ter elenco, ter bons jogadores, é muito difícil. E no caso da Copa do Brasil, da Sul-Americana, né? Você consegue ali ter um time organizado, e aí que eu tô botando uma esperança no trabalho do Fábio Carille, o Vasco, porque nesse tipo de competição, você ter uma defesa forte é fundamental, fundamental. Então é isso, concordo, né? A chance que o Vasco tem de ganhar um título esse ano, Copa do Brasil ou Sul-Americana. Agora, não dá para você colocar o Campeonato Brasileiro em segundo plano, de forma nenhuma. Lembra? A gente teve essa resenha aqui, a prioridade do Vasco é a Sul-Americana, por entender que é uma competição mais acessível. Não, a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. Você atinge uma pontuação e depois sonha. Pra gente não passar nenhum tipo de sufoco, como por exemplo o Galo, né? Poxa, tem time para brigar ali na parte de baixo, na última rodada tinha a chance de cair, porque focou na Copa do Brasil e na Libertadores. Não pingou nem na Copa, nem na Libertadores e quase foi rebaixado aí. Então, prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Agora o Pedrinho falando sobre a SAF e também a situação financeira. Olha só. É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha o NDA assinado. Eu não cobro por isso, porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. É aquela brincadeira que eu faço com vocês aqui, cara. O Vascaíno jogou merda na cruz. Eu não entendo muita coisa, né? Isso aí, dívida 700 milhões, 900 e tal, mas é interessante, cara, porque lá atrás, SAF, 777, qual era a resenha? Profissionalismo, é dinheiro dos caras, então pá, não sei o quê. Caramba, a operação que o Jorge Salgado fez aí com a 777, né? 700 milhões, né? Que a 777 ia assumir em dívidas. Irmão, entregaram o Vasco com o dobro. A brincadeira que eu faço aqui, merda na cruz, faz ou não faz sentido? Surreal, surreal. Em relação à SAF, não tem muito o que falar, é aguardar aí se realmente vai pintar essa proposta, né, que muita gente está dizendo aí, alguns jornalistas, que ainda vai ser esse mês, né, de janeiro. E para finalizar aqui com o Pedrinho, é ele falando sobre reforços e Maurício Lemos.
Tá na tela. Desde que eu cheguei, assim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Como está a situação do Maurício Lemos? Já está tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E as posições são aquelas que ele falou, um zagueiro e um ou dois atacantes de lado, essas são realmente as prioridades? Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são jogadores mapeados assim, ainda? Eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Tá aí. Família, eu não sei a hora que o Pedrinho tava dando essa entrevista, mas o Bruno Murito, sei lá para as 10 horas da noite, ontem, trouxe essa informação, tá na tela. O Vasco se acertou com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e encaminhou a 5ª contratação para o ano de 2025. O uruguaio vai rescindir com a equipe mineira e será transferido em definitivo para o clube de São Januário. Maurício Lemos deu o ok para a diretoria do Vasco nas últimas horas e fechou com o clube na noite de quinta-feira. Desejo antigo da direção vascaína desde o ano passado. O zagueiro voltou à pauta na semana passada e fechou com o clube de São Januário após 6 dias de negociação. Inclusive, a gente trouxe aqui o presidente do Peñarol falando que estava em contato com Maurício Lemos todos os dias aí, mas a proposta do Vasco foi surreal. O Peñarol não tem condições de competir aí e o Maurício Lemos está acertando com o Vasco. Já falei bastante aqui, torcer, a gente até trouxe aqui no nosso vídeo de ontem à noite, torcedores do Galo falando sobre ele, o Ramon também recentemente a gente trouxe aqui, torcer para que o Maurício Lemos possa ajeitar e ajudar o nosso sistema defensivo. Em relação ali ao que o Pedrinho comentou também das posições, definidas aí, é aguardar, O Vasco tem que contratar 2 atacantes, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo. Pedrosa falou que o Vasco busca também um reserva para o Verratti, então torcer para que o Vasco consiga aí, essas contratações, jogadores qualificados, jogadores que, de fato, possam somar com o nosso elenco e nos ajudar nessa temporada. Nesse sentido, quero trazer aqui o André, do Sentimento Série C, porque repercutiu lá no canal dele o valor que o Vasco tem para reforçar o seu elenco nessa janela, mas eu achei interessante, porque assim, você acha que a janela do Vasco, da janela do Série C, tá tão superior à nossa? Se liga só. De que o Pedrinho, ele colocou como investimento, separou para investimento no futebol em 2025, 40 milhões de reais. Sendo que 15 milhões ele vai usar para melhorias no CT. Ou seja, segundo essa informação, o Vasco só tem 25 milhões para contratar jogador até o final do ano. Isso é verdade? Olha lá, o Fábio Parrilha, resgate Cruz Maltino, 40 milhões, sendo 15 milhões de CT. Isso é verdade mesmo, cara? É real essa porra? É verdade mesmo? Cara, verdade isso, verdade. Cara, isso é assustador, hein? Na boa. Isso é preocupante pra vocês, hein, bicho? Aí eu fui ler os comentários da postagem no Instagram e aí fui vendo. Com 25 milhões dá pra trazer 2 ótimos jogadores. Meu irmão, com 25 milhões tu não contrata o Hércules. O Hércules custou 29 ao Fluminense. O Hércules custou 29 milhões de reais ao Fluminense. Se o Vasco só tem 25 milhões pra montar um time até o final do ano, cara, é preocupante pra caralho pra você, vascaíno. Não tô... Zero zoeira, papo reto mesmo, tá? Se o Mário falasse assim, ó, o Fluminense só tem 25 milhões pra contratar jogador, eu ia falar assim, fudeu, vai brigar pra não cair de novo. Porque o mercado, ele tá muito inflacionado. Muito inflacionado. Então, eu lembrei dessa situação do Vasco, quando o Guerreiro me perguntou, quanto o Cuejar vai ganhar? Irmão, jogadores do nível do Cuejar, Rony,
não vão ganhar um salário muito inferior a 1 milhão por mês, não. A época que o Fluminense não paga 1 milhão a ninguém, acabou. Ou vai pagar, ou não vai trazer jogadores desse nível. Família, eu não vou chegar aqui e dizer que ele tá falando uma besteira, porque não está. Realmente, 25 milhões não é nada. Não é nada no futebol atual. Nada. Mas assim, eu fico olhando aí para o mercado. Poxa, posso citar aqui o Grêmio, né? Não sei se vai reforçar ainda o seu elenco, mas nesse momento contratou o João Lucas, lateral direito do Juventude, e o Cuejá, uma excelente contratação. Mas se você olhar o elenco do Grêmio, não é lá essas coisas, sabe? Brigou para não cair no ano passado. Vamos falar aqui do Série C, que tá com um dinheiro aí, me parece, né? Por causa do Super Mundial. Vamos lá, ó. A janela do Fluminense nesse momento. René, né? O Hércules, que eu acho bom jogador. O Freitas, eu acho que é assim que chama, um zagueiro argentino do Alianza Lima. Pelo amor de Deus, né? Tem aqui também Paulo Baia, que falou que o Mbappé e o Rafael Leão tem as características dele. O La Vega, e me parece que eles podem acertar com o Canóbia, né? Esqueci aqui do goleiro Marcelo, né? Que, sei lá, jogava lá no Liverpool, né? Fazia parte do Liverpool. E pode acertar com o Canóbia. Poxa, eu gosto do Hércules. La Vega é uma aposta, né? Que a gente comentava bastante aqui. O Canóbio também é bom jogador. Mas é aquela janela dentro de um elenco que o Série C tem? Pô, não é. Não é. Pô, se sair aí o Arias, então, o Arias sumir de lá, nossa, bem limitado, sabe? Então, mesmo o Vasco, com essa dificuldade financeira que está, né, 25 milhões, claro, não é nada, você vê outros times aí que têm um poder de investimento que também não tá fazendo aquela janela. Você pode até discordar de mim aqui em relação ao Série C, pô, Thiago, uma janela superior ao do Vasco. Eu não acho. Não acho lá essas coisas, porque eu gosto do Tietchan. Se você falar, o Hércules, sabe com quem eu comparo o Hércules? Que é um reforço interno que o Vasco tem? O Paulinho, o zagueiro que eles contrataram aqui, tal de Freitas. Pô, pelo amor de Deus, cara, o Lucas Freitas aí é uma aposta, mas estava jogando o Campeonato Paraguaio. Campeonato Brasileiro. Não tá jogando o Campeonato, sei lá, peruano. Pelo amor de Deus, sabe? Então não acho, ele tá... Claro, como eu disse, não tá falando nenhuma besteira, mas, sei lá, fala assim com espanto do Vasco e não tá olhando pro time dele, que não tá lá essas coisas. Na minha opinião. Quero saber de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto, tamo com o Vasco.